Fala galera, tranquilo? Meu nome é Felipe, tenho 30 anos, moro em Viseu há 4 anos e um pouquinho e sou engenheiro civil, trabalho na área da engenharia civil aqui, formado pelo Instituto Politécnico de Viseu e agora nos próximos meses estou indo embora para Lisboa, tive uma oportunidade de trabalho e estou partindo para a cidade grande. Bom galera, estamos indo fazer mais um bate-papo com mais um brasileiro aqui de Viseu, tripé na mão. Por acaso ele mora aqui perto da minha casa, então vai ser tranquilo. Bora conhecer mais uma história, o ponto de vista dele, o que ele acha de Viseu, de Portugal e ver quais foram as dificuldades que ele passou por aqui. Se liga na entrevista. Olá, por que Portugal? Bom, eu era empresário no Brasil, tinha uma loja de autopeça, eram 2 lojas de autopeça. Na época ali, entre o governo Dilma e Lula, as coisas estavam um pouco mais difíceis. Eu estava já um pouco desanimado com tudo que estava acontecendo. Então, eu era sócio do meu pai na época e nós decidimos vender as lojas. E foi o que aconteceu, vendemos as lojas. E eu fiquei um pouco sem ter o que fazer na época. O meu ex-sogro na época era engenheiro civil e ele me indicou: poxa, Felipe, você começa a fazer engenharia civil, você gosta de números, tal, de repente você vai gostar. E ainda assim no Brasil eu comecei a estudar engenharia civil, comecei a fazer o curso e aí me apaixonei pelo curso e enfim, comecei a estudar e fiquei algum tempo estudando no Brasil. Chegou um determinado momento que eu estava um pouco desanimado com tudo que estava acontecendo e com a minha companheira na época eu decidi procurar novos ares, uma oportunidade diferente. E aí, num primeiro momento, nós pensamos em ir para a Itália, porque o meu pai ele é filho de italiano e eu achava que ia ser mais fácil para a gente pegar a cidadania, enfim. E por fim decidimos vir para Portugal por conta da língua, até mesmo pela proximidade da Itália, que era um lugar que eu sempre tive um sonho de conhecer. E viemos para Portugal com o intuito de estudar, de acabar minha graduação que eu estava fazendo no Brasil. Vim para cá, comecei a fazer minha graduação em engenharia civil e nesses 3 anos eu me formei e comecei a tocar minha vida. A minha escolha primeiro para Portugal foi para estudar. E dentro dessa escolha de vir estudar, entre outras, com relação à segurança, com relação a poder de compra e etc. Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Mas vivia na Baixada Fluminense, numa cidade chamada Nova Iguaçu. Bom, uma cidade de Nova Iguaçu é uma cidade que eu gosto muito, tenho todos os meus familiares lá, apesar do Rio de Janeiro ser muito grande e Nova Iguaçu também ser uma cidade muito grande. Eu nunca conheci ninguém, na época que eu vim para cá 4 anos atrás, ninguém que já tivesse migrado para Portugal. Eu tinha um familiar que tinha família aqui em Viseu, onde eu moro atualmente, mas que ele não morava aqui, ele só tinha uma família e de vez em quando vinha para cá. E foi até por intermédio dele que eu passei a conhecer Viseu. Mas sou de Nova Iguaçu, uma cidade que eu gosto muito. Sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, isso eu não tenho o que falar. Mas atualmente eu moro em Viseu há 4 anos. Bom, os erros que eu acho que eu possa ter cometido aqui, que eu cometi na verdade. Eu acho que o primeiro de todos, que a grande maioria tem essa dificuldade, sem dúvida, é achar que é fácil você arrendar uma casa, alugar uma casa. É bem difícil, principalmente para quem é brasileiro, porque você depende de muitas coisas. É só você levar em consideração, por exemplo, no próprio Brasil, quando você vai alugar uma casa, você precisa, às vezes, mostrar se você tem capacidade de pagar esta casa e etc. Aqui, além de você demonstrar isso, você precisa ter a documentação, que muitas das vezes a pessoa não tem. Então, assim, depende de como você vem para o Brasil, obviamente, mas a grande maioria, às vezes, não tem. Então, é bem complicado. Então,
Então eu achei que era muito fácil alugar essa casa. E acho que um segundo erro foi, a princípio, ter alugado um T0, porque meu primeiro apartamento alugado era um T0. T0, no caso, seria como se fosse uma kitnet, um estúdio, não sei como eu poderia chamar. Mas que era um ambiente aberto, onde você tinha uma cama, uma cozinha, e o único ambiente separado era um banheiro. E na época, como eu tinha minha companheira junto comigo, na época era muito complicado, porque como eu vim para estudar, então a gente tinha horários diferentes. Às vezes um horário que ela queria descansar, eu queria estudar. Um horário que eu queria estudar, ela queria descansar. E como estava tudo no mesmo ambiente, era uma situação muito complicada. Então acho que esse foi o meu segundo erro, ter alugado um T0. E assim, uma coisa que as pessoas também acham muito fácil e é bem complicado é a parte da comunicação, muitas das vezes. Apesar de o português o idioma ser muito parecido, e de fato é muito parecido, existem várias palavras ou formas de serem faladas que é muito complicado, é muito diferente. Por exemplo, até a parte do gerúndio que a gente fala, né? Estou andando, comendo, falando, que é estou a falar, estou a comer, estou a andar, que até você se adaptar a isso leva um tempo. E como eu estava estudando, estava na faculdade, era complicado para mim, porque eu tinha que ficar prestando muita atenção mesmo assim pro professor, na boca do professor mesmo falando, para eu entender muitas das vezes o que ele queria falar. Até, claro, com isso você se adapta, passando o tempo você se adapta a isso e você consegue interagir. Mas eu acho que esse período assim, de tempo até eu conseguir pegar essa adaptação foi um pouco mais longo do que eu achava que poderia ser. Bom, qual é a minha profissão? Eu sou engenheiro civil, formado pela Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu. Tenho formação meu projeto final foi em estruturas e atualmente sou mestrando na área de construção e reabilitação de edifícios. Bom, a engenharia civil é um mercado relativamente bom aqui em Portugal. Apesar na verdade eu vim do Brasil eu já estudava engenharia civil no Brasil, fiz 3 anos no Brasil de engenharia civil, que era quase o ciclo básico ali, para pegar algumas matérias já do específico. Vim para cá, apliquei, né, o que eu já tinha feito no Brasil e consegui ali cortar algumas matérias, mas não foram muitas coisas, ainda fiz bastante tempo de faculdade aqui. Bom, o que eu posso falar da faculdade é uma faculdade muito boa, a preparação é bem forte, assim, foi bem difícil para conseguir me formar, apesar de ter me formado no período certo, mas foi bem puxado, ficava horas e horas estudando, saía da faculdade 3 horas da manhã estudando, e isso é verdade, a faculdade fechava 3 horas da manhã, e o segurança ia lá na porta bater e falava assim, tá na hora de ir embora, porque eu me sentia um pouco assim, tinha que correr atrás para conseguir, né? Foi isso que eu escolhi e vim dedicado a isso. Bom, o campo da área de engenharia civil aqui em Portugal ela é boa, assim, tem bastante mercado, porém, o que eu falo para muitas pessoas que são engenheiros, eu tenho muitos amigos engenheiros civis no Brasil, que falam, vou para Portugal, quero trabalhar como engenheiro civil aí. Cara, de fato é legal, mas a construção civil do Brasil e a construção civil daqui, apesar do conceito ser o mesmo e a construção ela ser de fato uma coisa única, assim, os princípios, é muita coisa diferente. Então, assim, aqui em Portugal você estuda sobre sismo, você estuda sobre neve, você faz dimensionamento dessas coisas que no Brasil você não faz, você não tem sismo no Brasil. Então, assim, tem algumas coisas que você vê aqui e você não vê no Brasil, isolamento térmico. Algumas regiões do Brasil pode até ser que você veja isolamento térmico, mas aqui é primordial, você tem que pôr isso no seu projeto. Então, assim, tem muita coisa diferente. Então, se você é engenheiro civil e quer vir estudar aqui, a única coisa que eu aconselho a você é você procurar uma faculdade e você fazer um mestrado, uma pós-graduação, enfim, que vai te ajudar a ter esse start, assim, para você conseguir entrar no mercado
mercado de trabalho aqui. Bom, se fosse hoje vindo para cá sabendo tudo que eu sei, eu acho que, pelo menos na minha história, eu não mudaria muita coisa, porque eu fiz aqueles passos anteriores de conseguir me planejar, mas assim, procurar o melhor visto adequado para a sua situação, seja você um empresário, seja você um estudante, seja você um aposentado. Então assim, achar a melhor condição para você tirar o seu visto dentro da sua realidade. Vem já preparado com esse visto, porque você é outro tratamento, é outra situação. Chegando aqui, estude o local onde você quer ficar antes de vir, estude a cidade, qual é o seu estilo de vida, o que você prioriza para onde você escolher viver, você vai viver aquela realidade daquela localidade. Então assim, eu sou uma pessoa que gosta de uma cidade movimentada, eu sou uma pessoa que gosta de uma cidade mais pacata. Então assim, um exemplo meu mesmo, eu sou do Rio de Janeiro, como eu falei antes, uma cidade super movimentada. Eu era uma pessoa que estava um pouco cansada daquela movimentação toda, daquele trânsito, daquela loucura, e vim morar em Viseu, que é uma cidade pacata. Então assim, foi uma escolha minha vir para uma cidade mais tranquila, mais calma. Assim, estude bem o local onde você vai, até mesmo com relação a valores de aluguel, de convivência mesmo com a população, enfim. Estude a localização. Se você for um empresário, estude o mercado que você quer empreender no país, até mesmo a região, para você conseguir fluir da melhor maneira nos seus negócios. Se você for estudante, escolher a melhor universidade para o teu curso, seja em questão de valores, que aqui chama propina, questão de valor na propina que você pode pagar ou não. Enfim, se eu fosse assessorar alguém até aqui, como o nosso amigo me perguntou, seria assessorando com relação a essas questões. O visto que você vai tirar, a localidade que você vai morar, se condiz com a sua realidade. Dependendo do que você vai fazer, seja a universidade, a melhor universidade para aquele seu curso. Se você for um empresário, a melhor localidade para abrir um negócio para você. Então seria voltada a essas questões a minha influência para vocês. Quer mandar uma mensagem final para a galera do Rio de Janeiro? Então, gente, como mensagem final, pimba. 3, 2, 1, vai! Então, como mensagem final, o que eu posso dizer para vocês se vocês realmente sonham com morar em Portugal, ou serve também para todos os países para quais vocês escolham, venham escolher, foque, seja uma pessoa comunicativa, seja uma pessoa honesta, não tente passar por cima de ninguém, seja uma pessoa que foque nos objetivos e até cumpri-los. E, cara, aproveite a jornada. Eu acho que nesse intervalo aí entre você vir para cá ou não, você vai passar por várias situações que vão te deixar com medo, vão às vezes até te desanimar. Mas, cara, se você tem um objetivo, foca que vai dar certo. Se você for uma pessoa que planeja bem, se você for uma pessoa que realmente acredita que você vai dar certo, foca e vem que dá tudo certo no final. Então a gente que mora aqui, principalmente, a gente vê muitas histórias de pessoas que falam que venderam tudo que tinha no Brasil e vieram para cá. Aí você imagina, tem pessoas que realmente fizeram isso e deram certo e são pessoas bem-sucedidas hoje, enfim. Mas tem pessoas também que venderam tudo e, cara, e aí não dá certo, que faz o quê? Você tem que levar em consideração o câmbio. Hoje o real tá 6 em proporção pro euro, então assim, é muito complicado. Então assim, se planeje, tenha a sua gestão de risco. E se você fizer tudo direitinho, cara, vai dar certo. É só fazer direitinho. Seja uma pessoa que queira viver a cultura portuguesa e não tente impor a sua cultura brasileira sobre Portugal. Então assim, muitas pessoas chegam aqui e querem impor a sua cultura e estão num país português. Então assim, tenta viver a cultura deles. Eu sei que também a gente é brasileiro, a gente quer
que é mostrar o quanto a gente é alegre, o quanto a gente é feliz, o quanto a gente entende das coisas, mas assim, já que está em Portugal, tenta conviver com os portugueses, tenta mostrar um pouco da sua cultura, viver um pouco da cultura deles para você e vai dar tudo certo, entendeu? Então decidi vir a Portugal e... eu falei errado, vou voltar. Dá, você quer que eu corte? Vou voltar. Não, corta isso tudo. Tudo? Então, peraí. O que acontece? Porque eu quero falar o que eu vim pra cá pra estudar primeiro, entendeu? Ah, então boa. Porque eu vim com o intuito, eu fechei minhas empresas lá no Brasil, mas eu vim pra cá pra estudar. Ok. Eu vou de qualquer forma, foda-se. Sim. Então, eu corto... Esse é outro.